Permita que este vídeo seja seu guia luminoso, iluminando seu caminho com sabedoria e inspiração. Formas e tamanhos diferentes meio que criam tipos diferentes de estruturas energéticas. Essas estruturas energéticas podem determinar seu estado psicológico e emocional. Portanto, determinadas substâncias podem alterar o ambiente. É um material precioso e você tem que caminhar quilômetros e quilômetros para obter uma quantidade de resina substancial. Ele apenas faz o ambiente ficar mais vivo. Essa pergunta é de Ashley, em Memphis. Namaskaram Sadhguru. Por milhares de anos, o incenso foi usado em quase todas as culturas para invocar deuses, dar suporte à meditação e para propósitos medicinais e de cura. Queimar ervas e resinas faz parte e é uma parte bem importante da história da Índia, bem como da história dos nativos norte-americanos. Você pode, por favor, falar do significado de acender incensos e como o incenso deve ser usado nos tempos modernos? Essa é a razão por que estou meio enfumaçado aqui. E essa pergunta é da Ashley. Incenso normalmente vira cinzas. Sem as cinzas, você sabe, não há incenso. Bem, o significado disso é: existem certas substâncias que, quando queimam, uma coisa é que há uma fragrância, é claro, que é agradável às narinas. E queimar incenso é para o ambiente, não para você. Porque espaços diferentes, especialmente dentro de casa, em espaços diferentes, existem diferentes tipos de... Uma coisa é o cheiro. Existem também diferentes tipos de estruturas energéticas que vão acontecer. A forma e o tamanho do espaço fará isso. Essa é a razão pela qual se dá tanta atenção à forma e ao tamanho do espaço. Na cultura indiana, presta-se muita atenção à forma e ao tamanho do espaço onde se vive, porque a forma e o tamanho desse espaço, de uma certa maneira, se ele não é bem ventilado, quando eu digo bem ventilado, de ambos os lados com duas paredes abertas, se isso acontece, então parece quase como estar ao ar livre. Isso é diferente. A maioria das casas não são feitas desse jeito, porque existem vizinhos, você não pode abrir muitas janelas, muitas aberturas não funcionam e tem o tempo, tem muitas coisas, certo? E tem um ar-condicionado, pior. Então, formas e tamanhos diferentes meio que criam diferentes tipos de estruturas energéticas. Essas estruturas energéticas podem, se tornarem muito fortes, podem determinar o seu estado psicológico e emocional, que pode tanto ser favorável ou se tornar um obstáculo para quem você quer ser. Portanto, determinadas substâncias, como o sândalo na Índia, tem uma coisa chamada sambrani, que é uma coisa muito poderosa, que é usada até mesmo quando as pessoas estão doentes. A primeira coisa que eles fazem é isso, e hoje se descobriu que também mata certos tipos de bactérias no ar e também nas superfícies. Então, especialmente, se tem uma pessoa doente na casa, sambrani por todo lado. Se querem fazer um evento auspicioso, sambrani por todo lugar. É um certo tipo de resina que escorre de uma árvore. Bem, na busca ao sambrani,
você verá que na floresta existem árvores enormes. Pessoas teriam cavado nas árvores porque as árvores parecem sólidas por fora, mas por dentro tem uma cavidade. Nessa cavidade escorre a resina. Nós não sabemos, pelo menos eu não sei por que razão natural essa resina sai, mas as pessoas vão e a recolhem. É um material precioso e você tem que andar quilômetros e quilômetros para conseguir uma quantidade substancial de resina, porque essas árvores têm que estar maduras. Isso significa que elas devem ter pelo menos entre 30 a 50 anos, do contrário você não consegue. Isso tem um impacto poderoso no ambiente. Não é necessariamente uma fragrância, é um tipo de coisa diferente que purifica o ar, faz com que o ambiente fique mais vivo. Fundamentalmente, quaisquer que sejam as estruturas que existam, ele faz dentro de casa se parecer com o ar livre. Se você queima uma pequena... Você não deve colocar muito, senão você vai espirrar até seu cérebro sair pelo nariz. Apenas um pouco de sambrani na casa vai fazer com que, embora você esteja dentro de casa, a sensação é de estar ao ar livre porque é um espaço não estruturado. Especialmente se acontece uma morte na família. Queima-se sambrani durante 11 ou 12 dias para purificar o ar completamente. Esses são aspectos mais sutis, mas eu estou um pouco apreensivo de falar disso nos Estados Unidos, porque já existe muito dessa coisa New Age, você sabe? Porque na primeira vez que vim a Nashville, alguém em Nashville me disse, Sadhguru, está tendo uma feira espiritual? Eu disse, o quê? Uma feira espiritual? Mesmo na Índia, isso acontece somente uma vez a cada 12 anos? Não, aqui temos uma todo ano. Eu disse, eu quero ver. E eles disseram, ok, vamos lá. E então, de tarde, eles vieram me pegar e disseram, Sadhguru, conseguimos uma vaga para você falar na feira espiritual. Eu disse, ótimo. Pela primeira vez eu estou nos Estados Unidos, eu pensei, feira espiritual? E fui lá. Havia uma tenda enorme e quando entramos, estava tocando música country nas alturas. Obviamente, era um grupo que não encontraria nenhum outro lugar para tocar. Talvez de noite grupos mais conhecidos viessem. De tarde, o palco ficava vazio, qualquer um podia usar o microfone. Então, eles estavam lá martelando. Eu disse, ok, uma feira espiritual. Mas tudo bem, música é apenas uma coisa cultural. Deixem-eu me concentrar na feira espiritual. Eu entrei. Alguém estava vendendo um sabonete espiritual. Eu disse, uau! Outra pessoa estava vendendo uma pedra espiritual, um seixo de algum lugar, que era espiritual. E dessa maneira, raízes, ervas, isso e aquilo, eu não sei se tinha escova de dente. Aí eu pensei, é igual a um shandy indiano. Você sabe, nos vilarejos indianos há um shandy. Uma feira aos domingos, ou às quartas, ou às segundas, dessa forma. Tem todo tipo de coisas exóticas sendo vendidas. Há uma raiz, apenas esse tanto. Ela é torta assim, não pode ser reta, você sabe, deve ser. Eu não consigo fazer isso com o meu dedo. Então, se você pegar ela, essa é uma raiz que pode fazer você ficar invisível. Você deve amassá-la junto
com o osso da mandíbula esquerda de uma baleia fêmea. E a baleia deve estar viva. Isso significa que você tem que nadar até dentro dela, cortar um pedaço do osso e sair, e junto, se você amassá-la junto com alguma outra coisa, e tem um mantra, você faz isso, e essa pasta, se você colocá-la no céu da boca, você vai ficar invisível. Na verdade, se você entrar dentro da boca de uma baleia, você vai ficar invisível. Continuando. Aí eu vi, é igual a um shandy indiano. Lá eles também vendem todo tipo de incensos exóticos. Incenso tem um certo impacto, mas não exagere. Não ache que ele vai determinar a sua natureza espiritual. Ele pode mudar o ambiente um pouco. Não deve ser super estimado. Ele tem um certo impacto. Pode-se usá-lo de maneira sensata, mas nos dias de hoje ele é feito com produtos químicos. É melhor não usar essas coisas. É muito importante antes. Você tem produtos químicos o suficiente na rua, na indústria, no andar da empresa em que você pode estar trabalhando por toda parte. Existem muitos produtos químicos flutuando por aí. Pelo menos dentro da sua casa, não acenda incenso com produtos químicos, porque eu acho que isso é quase 70% ou 80% do que está disponível no mercado, é feito com produtos químicos. Você tem que checar isso antes de acendê-lo. É muito importante porque dentro de ambientes fechados, se você queimar produtos químicos, bem, o impacto negativo disso é muito grande. Então o incenso deve ser feito de resina natural e certos óleos essenciais e coisas que podem fazer a diferença. Uma pequena diferença. Se você precisa desse tipo de diferença, isso ajuda com certeza. Boa noite, Senhor. Eu ouvi uma palestra sua que falava sobre alegria e felicidade. Você falou que a alegria depende de cada um, ao passo que a felicidade depende dos outros. Tentei praticar por um breve período, mas o que descobri foi que não consegui sustentar os pequenos momentos de alegria. Pude experimentar a alegria quando estava dentro dela completamente, muito apaixonada pelo que estava fazendo. Mas quando outra pessoa, ou, digamos, alguma outra entidade externa reconhece o que faço, a alegria some da minha vida. Então, como você sustenta esses momentos de alegria e não sucumbe aos prazeres de felicidade? Seria bom se você pudesse compartilhar a diferença entre alegria e felicidade com essa multidão também. Veja. Agora mesmo. Se o seu reitor disser a todos vocês que a partir de amanhã, o tipo de roupa que vocês devem vestir, imediatamente haverá protestos na faculdade. Se o seu reitor for adiante e disser todos devem comer apenas 4 idlis pela manhã. Se seu reitor disser todos devem se levantar às 5 da manhã, vamos dizer que ele colocou 10 regras diferentes como esta, coisas físicas para se fazer. Você vai pensar que ele está tentando transformar vocês em escravos, e você vai gritar e esbravejar por sua liberdade, não é? Mas olhe para si mesmo e veja, agora mesmo, se eles determinam o que deve acontecer ao redor de você, você se sente uma escrava, mas agora mesmo alguém está determinando o que deve acontecer dentro de você. Isso não é escravidão? Somebody can decide whether you're happy or unhappy. Is this not slavery? Se alguém decide se você será um ser humano agradável ou desagradável, isso não é escravidão? Se alguém determina o que acontece dentro de você, essa é a pior forma de escravidão, não é? Não é? Apenas porque todo mundo é assim, isso parece normal. Não é. Não é normal. Só porque todo mundo é assim não se torna normal. Este ser humano
A vida ao seu redor nunca acontecerá 100% do jeito que você quer. E isso não deve acontecer. Porque se tudo for do jeito que você quiser, para onde eu vou? E agora que você é estudante, que você ainda é estudante, acredito que cerca de 60% ou 70% estão acontecendo do seu jeito. Quando você se casar, a porcentagem será inversa. We don't know. Não sabemos que caminho seguirá. Então, se a vida ao seu redor nunca for 100% do jeito que você quer, e não deve ser, a menos que você viva com máquinas, a vida não será. E mesmo com as máquinas, elas estão deixando vocês loucos, não é? As máquinas não te incomodam todos os dias por alguma coisa ou por outra. Então, o que é externo nunca vai acontecer 100% do jeito que você quer. E se sua felicidade ou sua alegria, ou não vamos usar tantas palavras, essencialmente é contentamento versus descontentamento. Para contentamento temos várias palavras, chamamos de paz, felicidade, alegria, bem-aventurança, êxtase. Para descontentamento temos várias palavras, estresse, ansiedade, medo, tensão e várias outras. Agradável versus desagradável. Se o seu contentamento depende do que acontece ao seu redor, as chances de você se sentir contente o tempo todo são remotas, não é? Na própria natureza das coisas não é possível. Só se você for capaz de criar uma distância entre isso e aquilo, isso é possível. Sempre que as coisas não funcionam, há um hábito em muitas pessoas. Elas olham para cima, upper walla. Não é? O mundo inteiro está olhando para cima. Olhando para cima. Você sabe que o planeta é redondo? Você sabe disso. Ok. O planeta é redondo e você não está sentado no topo do Polo Norte. Você está sentado em Chennai, aqui no clima tropical. E o maldito planeta está girando. Então, se você olhar para cima, você está sempre olhando na direção errada, não é? Você está sempre olhando na direção errada, não é assim? Talvez em um certo momento de qualquer coisa, tempo médio de Greenwich, 0 horas. Quando você olhou para cima, talvez você atingiu o paraíso. O resto do tempo, você está sempre olhando na direção errada, não é? Não é assim? Então, nesse espaço cósmico, há alguém que sabe o que é alto ou o que é baixo? Alguém sabe? Está marcado em algum lugar, este lado para cima. Ninguém sabe aonde é para cima ou para baixo. É apenas uma suposição. Você sabe realmente qual é o norte ou o sul? No sentido real, você sabe o que é o norte e sul? É apenas para nossa conveniência. Apenas fixamos assim. Sim ou não? Você sabe o que é leste e oeste? Não. Você sabe o que é para frente e para trás? Você não sabe. Nenhuma dessas coisas você sabe. Há apenas uma coisa que você pode ter certeza agora. Isso é, você sabe o que é externo e o que é interno. Disso você tem certeza, não é? Isso é para dentro e isso é para fora. Este é o único privilégio que você tem. O que é externo e o que é interno. Isso é tudo que você sabe. Apenas, no caso de algum dia você se iluminar, você vai perder isso também. Foi o que aconteceu comigo. Agora não sei qual é o interior, qual é o exterior. Quem sou, quem não sou, é por isso que estou ao redor do mundo. Porque não sei se este ou aquele sou eu. Então, agora você diz, eu sei o que é interno e o que é externo. Vamos examinar isso um pouco mais. Vocês conseguem me ver agora? Conseguem me ver? Apenas aponte onde estou.
Use suas mãos e aponte. Consegue me ver? Ah, você entendeu errado. Você sabe que eu sou um místico? Você está entendendo completamente errado. Agora, esta luz está caindo sobre mim, refletindo, passando por suas lentes, imagem invertida em sua retina. Você conhece a história, certo? Onde você me vê agora? Dentro de você. Onde você me ouve agora? Dentro de você. Onde você viu o mundo inteiro? Dentro de você. Você já experimentou alguma coisa fora de si mesmo? Tudo que já aconteceu com você, escuridão e luz aconteceram dentro de você. Dor e prazer acontecem dentro de você. Alegria e miséria acontecem dentro de você. Você já experimentou alguma coisa fora de si mesmo? Não. Então, o que estou lhe perguntando é o que acontece dentro de você. E quem deve determinar isso? O que acontece dentro de você, quem deve determinar como isso deve acontecer? Outra pessoa? Definitivamente, você deve determinar o que deve acontecer dentro disso, não é? Então, se você determinar o que está acontecendo dentro disso, toda a sua experiência de vida será determinada por você, mas ninguém além de você, não é? Os eventos ao seu redor podem não ser determinados por você, mas a sua experiência de vida nesse planeta é 100% determinada por você, se você se encarregar disso. Se você afrouxar, qualquer pessoa irá fazê-lo. Eles vão, não conscientemente, eles também são como você, por acidente. Sua presença é motivo de alegria para nós. Se gostar do vídeo que está prestes a assistir, que tal se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade? Sua participação é fundamental. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Estamos ansiosos para interagir com você. São 3 frutas mágicas do mundo tropical. Se você ingerir, será feita uma limpeza no sistema? É realmente mágico? É o sistema linfático que mantém a gestão de fluidos no corpo e cuida dos organismos externos que perturbam o seu sistema. Cuida dos ferimentos, das inflamações e de outros problemas. Não se trata apenas de ferimentos físicos. Em nível celular, existem inflamações que necessitam ser tratadas e monitoradas o tempo todo. E também lida com todos os resíduos. Os resíduos celulares que existem no corpo precisam ser limpos. Do contrário, irão se acumular e se tornarão tóxicos. E também lida com as células cancerígenas. Então, o sistema linfático é extremamente vital para mantermos a saúde, é claro, mas para mantermos a vibração, o seu sistema linfático deve estar ativo. Portanto, entre os órgãos linfáticos, o mais vital é o baço, já que os outros podem ter sido removidos de você. Você tem as amígdalas? Você ainda tem ou já se foram? Você tem apêndice ou já se foi? Porque hoje em dia os médicos não estão fazendo isso. Do contrário, quando nós estávamos crescendo, eles diziam ser padrão. Se você tem 13, 14 anos, eles simplesmente removiam suas amígdalas. Dentre todos os meus irmãos, eu fui o único que não teve isso removido. Simplesmente removam suas amígdalas, removam o apêndice. Digamos que eles te abram para fazer alguma outra cirurgia, remova o apêndice. Isso costumava ser uma prática padrão, não mais, felizmente. Então, todos esses órgãos que, você sabe, gerem o sistema linfático, mantê-los em boas condições é extremamente vital para conhecer a vibração do corpo. Do contrário, ele irá sem que você saiba o que está acontecendo, ele fará assim. Você se tornará como uma galinha doente. Daí, se eu lhe pedir para meditar, fechar seus olhos
Você sabe? Sim, porque manter o corpo em um certo nível de vibração e o sistema de purificação trabalhando bem é muito vital. Se um ser humano quer se sentar com os olhos fechados e alerta, porque, para um meditador, o maior inimigo é o sono? Não. Alguém diz algo assim, não, Sadhguru, é o celular. Eu quero meditar, mas este é um problema diferente. Mas dentro do sistema, o maior inimigo para quem deseja meditar por longos períodos é o sono. Para manter os olhos fechados e permanecer desperto e vibrante, é extremamente essencial que seu processo linfático esteja funcionando ativamente, que suficiente purificação esteja acontecendo no corpo. É por isso que o seu sadhana matinal é tão vital, especialmente se estiver praticando Hatha Yoga, Surya Kriya, Shakti Chalana Kriya. Você deve entender que seu sistema linfático está ativo. Definitivamente, o sadhana deve cuidar disso. Se você tem menos de 45, 50 anos de idade, o sadhana é bom o bastante, ele faz a maior parte do trabalho. Mas se você iniciou seu sadhana mais tarde, na aposentadoria você iniciou seu sadhana, então, talvez um pouco mais de ajuda possa ser necessário. Assegure-se de que você bebe mais água do que é necessário para a sua sede, um pouco mais, talvez de 20 a 25% a mais de água. Como eu sei que estou bebendo água o suficiente? Sabe, se você não estiver tomando qualquer ou nenhuma medicação, se você está bebendo água o suficiente, sua urina sairá da cor da água sem outra coloração. A menos que você esteja tomando medicamentos, não deve haver nenhuma outra cor, ela deve sair como água. Se ela não estiver saindo assim, isso significa que você não está bebendo água o suficiente. Isso é importante. Isso é muito importante que os fluidos do seu corpo sejam bem geridos, pois esses fluidos precisam estar circulando no corpo e limpando toda a sujeira que está ocorrendo. Simplesmente o trabalho diário do corpo cria tantos resíduos, tantas impurezas que precisam ser removidos com eficiência. Se não estiver acontecendo assim com muitos de vocês, o que vejo, ao menos com alguns, se você está com menos de 35, 40 anos de idade, isso deveria acontecer. Você deveria apenas acordar um pouco mais cedo e fazer mais sadhana. Do contrário, existe algo chamado de Triphala. São 3 frutas mágicas do mundo tropical. Misturando-as da maneira correta, o Triphala, com um pouco de água, ou uma colher de leite, ou algo assim, se você ingerir até mesmo com mel, se você ingerir, a limpeza no sistema acontecerá? É realmente mágico? Porque eu não tomo nada dessas coisas, mas eles me dizem que o Triphala disponível aqui na loja é muito, muito bom. Deveria ser? Eu não sei, mas você deveria experimentar e ver. Do contrário, seja de onde for, o Triphala faz maravilhas para assegurar que o seu sistema linfático seja ativado. Para um meditador, o maior inimigo é o sono. Alguém diz algo assim, não, Sadhguru, é o celular. São 3 frutas mágicas do mundo tropical. Se você ingerir, será feita uma limpeza no sistema? É realmente mágico? É o sistema linfático que mantém a gestão de fluidos no corpo e cuida dos organismos externos que perturbam o seu sistema. Cuida dos ferimentos, das inflamações e de outros problemas. Não se trata apenas de ferimentos físicos. Em nível celular, existem inflamações que necessitam ser tratadas e monitoradas o tempo todo. E também lida com todos os resíduos. Os resíduos celulares que existem no corpo precisam ser limpos.
Do contrário, irão se acumular e se tornarão tóxicos e também lida com as células cancerígenas. Então, o sistema linfático é extremamente vital para mantermos a saúde, é claro, mas para mantermos a vibração, o seu sistema linfático deve estar ativo. Portanto, entre os órgãos linfáticos, o mais vital é o baço, já que os outros podem ter sido removidos de você. Você tem as amígdalas? Você ainda tem ou já se foram? Você tem apêndice ou já se foi? Porque hoje em dia os médicos não estão fazendo isso. Do contrário, quando nós estávamos crescendo, eles diziam ser padrão. Se você tem 13, 14 anos, eles simplesmente removiam suas amígdalas. Dentre todos os meus irmãos, eu fui o único que não teve isso removido. Simplesmente removam suas amígdalas, removam o apêndice. Digamos que eles te abram para fazer alguma outra cirurgia, remova o apêndice. Isso costumava ser uma prática padrão, não mais, felizmente. Então, todos esses órgãos que, você sabe, gerem o sistema linfático, mantê-los em boas condições é extremamente vital para conhecer a vibração do corpo. Do contrário, ele irá sem que você saiba o que está acontecendo, ele fará assim. Você se tornará como uma galinha doente. Daí, se eu lhe pedir para meditar, fechar seus olhos, você sabe? Sim, porque manter o corpo em um certo nível de vibração e o sistema de purificação trabalhando bem é muito vital. Se um ser humano quer se sentar com os olhos fechados e alerta, porque, para um meditador, o maior inimigo é o sono? Não. Alguém diz algo assim, não, Sadhguru, é o celular. Eu quero meditar, mas este é um problema diferente. Mas dentro do sistema, o maior inimigo para quem deseja meditar por longos períodos é o sono. Para manter os olhos fechados e permanecer desperto e vibrante, é extremamente essencial que seu processo linfático esteja funcionando ativamente, que suficiente purificação esteja acontecendo no corpo. É por isso que o seu sadhana matinal é tão vital, especialmente se estiver praticando Hatha Yoga, Surya Kriya, Shakti Chalana Kriya. Você deve entender que seu sistema linfático está ativo. Definitivamente o sadhana deve cuidar disso. Se você tem menos de 45, 50 anos de idade, o sadhana é bom o bastante, ele faz a maior parte do trabalho. Mas se você iniciou seu sadhana mais tarde, na aposentadoria você iniciou seu sadhana, então talvez um pouco mais de ajuda possa ser necessário. Assegure-se de que você bebe mais água do que é necessário para a sua sede, um pouco mais, talvez de 20 a 25% a mais de água. Como eu sei que estou bebendo água o suficiente? Sabe, se você não estiver tomando qualquer ou nenhuma medicação, se você está bebendo água o suficiente, sua urina sairá da cor da água, sem outra coloração. A menos que você esteja tomando medicamentos, não deve haver nenhuma outra cor, ela deve sair como água. Se ela não estiver saindo assim, isso significa que você não está bebendo água o suficiente. Isso é importante. Isso é muito importante que os fluidos do seu corpo sejam bem geridos, pois esses fluidos precisam estar circulando no corpo e limpando toda a sujeira que está ocorrendo. Simplesmente o trabalho diário do corpo cria tantos resíduos, tantas impurezas que precisam ser removidos com eficiência. Se não estiver acontecendo assim com muitos de vocês, o que vejo, ao menos com alguns, se você está com menos de 35, 40 anos de idade, isso deveria acontecer. Você deveria apenas acordar um pouco mais cedo e fazer mais sadhana.
Do contrário, existe algo chamado de Triphala. São 3 frutas mágicas do mundo tropical. Misturando-as da maneira correta, o Triphala, com um pouco de água, ou uma colher de leite, ou algo assim, se você ingerir até mesmo com mel, se você ingerir, a limpeza no sistema acontecerá? É realmente mágico? Porque eu não tomo nada dessas coisas, mas eles me dizem que o Triphala disponível aqui na loja é muito, muito bom. Deveria ser? Eu não sei, mas você deveria experimentar e ver. Do contrário, seja de onde for, o Triphala faz maravilhas para assegurar que o seu sistema linfático seja ativado. Existe uma coisa chamada Viruddha Ahara, que significa que se você comer uma coisa e colocar outra coisa que funcione de forma oposta, o dano será grande. Se você comer qualquer coisa que tenha tamas, a inércia entrará em seu sistema. O nível de cognição diminuirá lentamente. Então, Sadhguru, qual é, em sua opinião, a causa fundamental dos transtornos mentais? Você está pedindo uma causa? Podem ser muitas? Veja, uma coisa é a maneira como comemos. É uma parte muito grande da doença mental. A maneira como estamos ingerindo substâncias químicas e hormônios hoje inconscientemente em vários níveis é uma parte séria das doenças mentais desta geração. Como ingerimos, como nos alimentamos. E isso pode parecer um pouco exagerado para o Reino Unido, mas, por favor, me escute com calma. Nós vemos a vida dessa maneira. Você é quem você é como pessoa, você é quem você é por causa da ascendência familiar que você teve, das escolas que você frequentou, da educação que você teve e agora as experiências que você tem em sua vida. É por isso que você se tornou esse tipo de pessoa, não é? É tudo isso, muitas coisas sendo recebidas, portanto o tempo todo você está recebendo. O que você está recebendo não é apenas informação e pensamento. A vida recebe em muitos níveis. Ela recebe em nível energético. Portanto, na Índia, vemos isso por toda parte. Se você quiser receber alguma coisa, a primeira coisa a fazer é cruzar suas pernas, certo? No momento estou sentado dessa forma, talvez você não consiga ver, mas a primeira coisa é cruzar as pernas porque não queremos receber pela parte inferior do corpo. Queremos receber, qualquer coisa positiva significa que queremos recebê-la pela parte superior do corpo. Portanto, se você for a um lugar considerado forte energeticamente, a primeira coisa a fazer é cruzar nossas pernas e manter nossas mãos abertas. Porque queremos receber das dimensões que representam. Sabe, na fisiologia yógica é assim. Existem 112 chakras, 114, mas na verdade 112 dentro do sistema humano. Desses 112, há 7 categorias, 16 em cada uma delas. Essas 7 é o que são geralmente conhecidas no mundo atual como chakras. Então, os 3 primeiros são processos de sobrevivência. E o do meio representa um encontro disso. É daqui para cima, do Anahata para cima, que estão os processos de iluminação da vida. Portanto, nesse sentido, é importante que você receba certas coisas de uma certa maneira. A alimentação é considerada um nível bem básico de recepção. Como recebemos os alimentos, o que recebemos, isso é muito importante. Hoje, o que estamos recebendo? Agora mesmo, à medida que as sociedades se tornam cada vez mais ricas, elas começam a comer alimentos cada vez piores. O que uma pessoa da zona rural da Índia nem tocaria, as cidades mais sofisticadas estão comendo esse tipo de alimento. Quando digo esse tipo de alimento, quase tudo que as sociedades ocidentais estão consumindo hoje tem no mínimo de 30 a 60 dias. No yoga, os alimentos são classificados como sattva, rajas e tamas.
Tamas significa inércia. Se você comer qualquer coisa que tenha tamas, a inércia entrará em seu sistema. Inércia não significa que você simplesmente se torna preguiçoso. A inércia significa que certas coisas ficam mais lentas. Certas coisas significam essencialmente que a regeneração do sistema fica mais lenta. Hoje, você sabe que a regeneração neuronal é um dos aspectos mais importantes para manter o cérebro razoavelmente funcional durante toda sua vida. Se você estiver consumindo alimentos que são tamásicos, ou que causem inércia nas funções gerais do seu sistema, no processo energético de quem você é, então você verá que os níveis de cognição diminuirão lentamente ao longo do tempo. Como todo mundo sabe disso, é por isso que bebem copos e copos de Coca-Cola, ou café, álcool ou outra coisa, porque eles sabem que precisam equilibrar isso. Portanto, esse tipo de equilíbrio é uma maneira muito rudimentar de equilibrar seu sistema. Você está colocando coisas erradas e depois tentando corrigir com as coisas corretas. A maior quantidade de antiácidos do mundo, quase 60% dos antiácidos do mundo, é vendida nos Estados Unidos, a população mais rica do planeta. Isso significa que eles têm uma ampla escolha de alimentação, eles podem comer os melhores alimentos, mas não, eles irão comer o pior alimento, porque as forças comerciais decidirão o que você come. Você não pode mais comer conscientemente o que deseja comer. Só estou dizendo que se tudo virasse comida fresca, na cultura iógica, se você cozinha algo, o tempo máximo em que pode comer isso é de 1h30, 90 minutos antes disso você deve comer a comida. Depois disso, não tocaremos na comida, porque ela começou a acumular tamas, a inércia começará a acontecer. Se quiser experimentar, você pode experimentar. Use algo, coma algo bem fresco por 1 semana. Coma algo que foi processado e guardado por 1 mês, 2 meses e depois coma. Você verá o nível de atenção no sistema, você perceberá isso em sua experiência. Mas isso está acontecendo em nível celular, isso está acontecendo quanto a... chamamos isso de ojas. Não existe uma palavra em inglês para isso. Se você criar ojas suficiente, que é uma dimensão não física de energia, se cada célula do seu corpo estiver envolta nisso, acredite em mim, seu processo de envelhecimento quase não vai progredir. Sua idade celular permanecerá praticamente estagnada por um longo período de tempo. Alguns dos testes que fizeram em mim e, sabe, estão dizendo que minha idade celular é de 25 anos. Bem, ainda me sinto como se tivesse 25 anos, eu estou mantendo o mesmo nível de atividade, estou mantendo o mesmo peso, tudo mesmo. Isso não é um milagre? Todo ser humano é capaz disso, dando um pouco de atenção às coisas fundamentais. Indo além, em termos de alimentação, há uma coisa chamada Viruddha Ahara. Isso significa que se você comer uma coisa e colocar outra coisa que funcione de forma oposta, então haverá uma guerra em seu sistema. Você sabe que o processo digestivo é basicamente composto por ácidos e bases e todas essas coisas. Por exemplo, você come carne que é gordurosa. Se você a comer sozinha, ela pode não causar muito dano. Mas você a comeu com arroz e ghee. Você chama isso de biryani e o come. Agora o dano é grande porque essas duas coisas não combinam. É por isso que qualquer alimento não vegetariano e leite e alimentos derivados do leite nunca foram misturados, porque no momento em que você os mistura, eles se opõem um ao outro e você cria uma batalha dentro de você. Na cultura iógica, os alimentos não devem permanecer em sua bolsa estomacal por mais de 2h30. Dentro de 2h30, eles devem ter saído e você deve estar com o estômago vazio. A fome não virá, o estômago estará vazio e isso é bom. Queremos que nosso estômago esteja sempre vazio, pois no estômago vazio tudo funciona bem. E a saúde do intestino é algo que é completamente negligenciado atualmente. Se você não mantiver o seu intestino limpo, manter sua mente num estado equilibrado será muito difícil. Então, no Ayurveda e no Siddha, a primeira coisa a fazer se você disser qualquer coisa, se estiver tendo noites sem dormir, se estiver com algum distúrbio, qualquer tipo de problema psicológico moderado, a primeira coisa a fazer é purgar. Purgar o sistema, limpar o intestino e, de repente, você se sentirá um pouco equilibrado. Portanto, no centro de yoga, o dia começa com uma pequena bola do tamanho de uma bola de gude, de neem e cúrcuma. Há muitos aspectos nisso.
o impacto que isso tem em seu sistema, uma coisa imediata que isso fará vai manter seu trato alimentar limpo. Quando dizemos limpo, essa é a região, todo esse processo digestivo é uma região em que você tem a maior quantidade de outras vidas. Portanto, dentro deste trato alimentar, há uma série de micro-organismos, muitos dos quais se tornaram amigáveis para nós. Vivemos graças a eles, somos capazes de digerir os alimentos graças a eles. Muitas funções do corpo acontecem por causa deles, mas ainda há muitos que são prejudiciais para nós. A singularidade do Nim, especialmente quando é tomado junto com a cúrcuma, se esses dois são combinados, grande parte das coisas que não são necessárias para o corpo, aquelas coisas que podem prejudicar o corpo, qualquer tipo de vida parasitária que está lá, todas essas coisas são eliminadas. Não é uma solução completa, mas trará a atmosfera básica necessária ao corpo para fazer as correções. Seja com remédios ou com as práticas necessárias, você pode fazer a correção. Como podemos aplicar isso a uma pessoa que está sofrendo neste momento? Isso requer uma abordagem compassiva, e não uma abordagem padrão do meu jeito ou do seu jeito. Essa é uma maneira muito boba de lidar com isso, que essa é a única maneira que pode ser feita, porque não é dessa maneira que os seres humanos são. Uma ação criteriosa do que poderia ser mais certo do que errado é tudo que você pode fazer. Eu não acho que alguém tenha uma certeza absoluta sobre as condições mentais em que as pessoas estão. 95% das pessoas vivem e morrem sem nunca se darem conta de qual é a sua genialidade inata. As pessoas não sabem o que fazer. Por quê? Nós não tratamos daquilo que é o mais fundamental. Você deve simplesmente aperfeiçoar a sua competência. Onde quer que você esteja, você saberá como agir. Você funcionará com o melhor de sua inteligência e capacidade. Uma das coisas que uma pessoa, que na verdade nos encontramos há algumas semanas, o reitor da Harvard Business School me disse, nós estávamos conversando sobre liderança, e ele estava partilhando sua filosofia acerca da liderança como reitor de uma grande escola de negócios. E ele meio que disse, para mim é sobre saber, agir, ser. Possuir algum conhecimento real e competência para liderar, executar ações e depois viver todos os dias dessa maneira. E uma das coisas que considero mais incríveis sobre a jornada de Sadhguru são as ações que ele realizou. Vocês viram alguns dos programas ali, mas talvez você possa descrever alguma das coisas nas quais você tem estado envolvido no mundo. Porque não se trata apenas de vir e conversar e fazer reuniões e filosofar. Na verdade, é sobre tomar ações. Então, talvez você possa nos contar algumas coisas que você tem feito pelo mundo e como você obtém recursos para elas. Quando nós falamos em ser, nós estamos falando sobre a natureza fundamental da nossa existência. A qualidade da nossa existência determinará a qualidade da nossa percepção. E a qualidade da nossa percepção determinará a qualidade do que nós sabemos e do que nós não sabemos. A ação é uma consequência disso. Se você colocar isso de cabeça para baixo, então seria como dizer fruto, árvore, raiz, solo. Não é assim que funciona. Solo, raiz, árvore e depois fruto. Se você coloca isso de cabeça para baixo, você poderá obter algo forçosamente, mas haverão danos. Hoje, eu estou trabalhando com vários líderes empresariais no mundo, tanto na Índia quanto no exterior.
Eu não queria generalizar, mas eu diria que cerca de 60% a 70% deles, quando completam 45 anos, estão seriamente desgastados de muitas maneiras. Ou eles se tornaram emocionalmente sufocados por causa de um certo tipo de atividade, ou muitos deles estão sofrendo de vários tipos de doenças físicas, que essencialmente eles acreditam ser uma consequência natural do tipo de trabalho que eles estão fazendo. Porque você está fazendo as coisas à força. Se você não entende a ordem natural das coisas sobre como a vida floresce, se você quer o fruto primeiro, antes da árvore, obviamente isso envolverá maneiras de fazer as coisas à força. Quando você faz as coisas de maneira forçada, uma coisa pode ser alcançada, mas o resto ficará danificado. A maior parte das sociedades privilegiadas no mundo, em toda parte, não só aqui, está passando por isso. Elas se tornaram prósperas. Mas a ideia fundamental na busca da prosperidade, seja na vida privada, ou na sociedade, ou em uma nação, é porque isso nos dará uma escolha, sobretudo quanto à alimentação e ao estilo de vida. Essa é a razão pela qual os seres humanos buscam a prosperidade, para que elas nos dê toda uma escolha quanto à alimentação e ao estilo de vida. Agora, se você olhar para a vida das pessoas, essas escolhas não são algo que elas estão desfrutando, essas escolhas simplesmente estão as deixando enlouquecidas. As pessoas não sabem o que comer, as pessoas não sabem o que fazer, porque não tratamos daquilo que é o mais fundamental. Nós queremos estar na pista de corrida, mas não queremos desenvolver uma máquina para isso. Só queremos ganhar. Ninguém ganha uma corrida porque deseja. Quem não deseja a vitória? Todo mundo deseja. Mas somente a competência vence no final. Portanto, quer seja na escola, ou na faculdade, ou em um ambiente profissional, ao invés de aperfeiçoarmos a nossa competência, nós estamos aperfeiçoando o nosso desejo, que chamamos de ambição, ou de alcance de metas, ou de sei lá o quê. Você está aperfeiçoando o seu desejo sem aperfeiçoar a sua competência. Ou talvez você esteja aperfeiçoando a sua competência, mas ela está surgindo por causa do desejo. Não, você deve simplesmente aperfeiçoar a sua competência. O que você é capaz de fazer pode estar para além do seu desejo. Ou pode ser um pouco menos do que isso, não sabemos. Porém, sem aperfeiçoar a sua competência, você está tentando aperfeiçoar o seu desejo, o que causa uma sensação desnecessária de estresse quando você se sai bem. Olha o sofrimento que causa. Você está sofrendo o seu bem-estar. Não há desculpas para isso. Pois o nosso bem-estar acontece às custas de uma grande perda e dor a todas as outras criaturas do planeta. E estamos sofrendo isso. Simplesmente porque estamos colocando a carroça à frente dos bois. Portanto, você não pode colocar o ser no final. Saber, agir, saber e ser. Não, não. Ser primeiro. Como ser? Se você não sabe como ser, onde quer que o coloquemos, você sofrerá. Se você sabe ser, se você tiver que trabalhar aqui, em São Francisco, ou se você tiver que trabalhar em Marte, isso não importará. Onde quer que você esteja, você saberá como agir. Como você irá agir? Você funcionará com o melhor de sua inteligência e capacidade. Isso é tudo o que você pode fazer. Em nossas vidas, se não fizermos o que não somos capazes de fazer, isso não é um problema. Mas se não fizermos o que somos capazes de fazer, somos uma vida desastrosa. Isso é tudo o que estamos tentando evitar, que não acabemos por não ser capazes de fazer o que podemos fazer. Mas, uma vez que você cria esse estresse totalmente desnecessário e dispensável, no qual o seu desejo é maior do que a sua competência,
Sem aperfeiçoar a competência, ao invés de focar em tudo e aperfeiçoar a competência, nós estamos aperfeiçoando o desejo. Agora, você está criando uma situação na qual existe estresse. Estresse significa que você está se movendo rumo à incompetência, não rumo à competência. Qualquer máquina no planeta só funcionará no seu máximo quando não houver sensação de atrito. Uma menor quantidade de atrito significa que aquela máquina é a máquina mais eficiente. Por que isso não seria verdadeiro para o mecanismo humano? Se este funcionar com o mínimo de atrito, funcionará no seu melhor. Eu serei melhor do que você? Talvez não. Mas eu estarei no meu auge. E isso é tudo. E cada ser humano nasceu com uma certa genialidade. Mas eu diria que, por causa do tipo de educação que nós temos adotado ao redor do mundo, não apenas em um lugar, e a maneira como estamos encarando a vida, eu diria que 95% das pessoas vivem e morrem sem nunca se darem conta de qual é a sua genialidade inata. Apenas cerca de 2 a 5% das pessoas percebem a genialidade daquilo que são capazes. O restante fará algo que outra pessoa está fazendo. Eles vão querer fazer aquilo. Eles querem fazer aquilo melhor do que os outros. Essa é a ideia deles de bem-estar. Por causa disso, uma tremenda quantidade da genialidade humana simplesmente se perde. E esse é o maior crime no planeta, que a genialidade no ser humano está sufocada porque todo mundo está tentando estar no mesmo saco e por cima de todos os outros. Essa é uma maneira muito rudimentar de atuar no mundo. Infelizmente, isso se tornou hábito em todos os lugares. Nós estamos tentando fazer algo, mas em pequena escala. Em larga escala, a escolarização, a educação e a busca por profissionais estão todas neste mesmo caminho. Nós todos queremos entrar no mesmo saco e estar no topo da pilha. Essa é uma maneira cruel de viver. Se você chegar lá, você também sofrerá. Se você não chegar lá, você também sofrerá. Quando se trata de comida, uma das coisas mais importantes que você deve estar consciente é: cada dia, quando você come um determinado tipo de alimento, o que quer que você coma, você deve conscientemente perceber quão rapidamente ele é digerido e se torna parte de você. Qualquer alimento que você coma, se durar mais de 3 horas, isso significa que você comeu comida ruim e é algo a ser evitado ou reduzido em quantidade. Se a comida sair do seu estômago em 3 horas, isso significa que você está comendo algo que o seu sistema pode lidar de forma eficiente. Pode não ser a melhor comida, mas o seu sistema é capaz de lidar com ela. E entre uma refeição e outra, se você criar um espaço de 5 a 6 horas, e se nesse intervalo não houver outra ingestão, você vai ver que o processo de limpeza do sistema a nível celular, a purificação vai acontecer e essa purificação a nível celular é muito importante e significativa para uma vida saudável. Portanto, entre as refeições deve haver pelo menos 5 a 6 horas de intervalo. Se você tiver mais de 30 anos de idade, 2 refeições por dia, 2 boas refeições por dia serão suficientes, uma de manhã e uma à noite. Após a refeição da noite, antes de você ir para a cama, deve haver um mínimo de 3 horas. E se você fizer uma certa quantidade de atividade física, não necessariamente uma atividade muito pesada ou exaustiva, apenas uma simples caminhada, ou talvez uma dança, ou algo parecido com isso, crie algo para si mesmo em que cerca de pelo menos 20 a 30 minutos exista alguma atividade física após a refeição da noite. Se você fizer isso, em grande parte o seu sistema ficará saudável. Anemia significa que em um nível o sangue perdeu o ferro,
o que significa que você perdeu o seu aço, está bem? Você perdeu a força no corpo. Você vai se sentir exausto, simplesmente exausto por nada. Porque uma vez que o ferro necessário não esteja lá, sua capacidade de transportar oxigênio para o corpo diminui. Isso significa que o seu corpo, o seu coração, o seu cérebro, tudo funcionará em um nível inferior, porque você não tem oxigênio suficiente. Portanto, aumentar o oxigênio no sangue é uma das coisas importantes, porque o quão saudável o corpo é e quão facilmente ele se rejuvenesce depende de uma alta taxa de oxigênio no sangue. E essa capacidade irá diminuir. Particularmente as mulheres têm que ter cuidado com isso, por causa do processo biológico, em que sua taxa de hemoglobina pode baixar e sua capacidade de transportar oxigênio no sangue vai diminuir, o que tornará elas desnecessariamente exaustas, vai fazer elas parecerem não inteligentes. Sim. Se as hemácias estiverem baixas, você se sente estúpida, porque não há oxigênio suficiente no cérebro e ele não funciona da maneira que precisa funcionar, tanto o corpo quanto o cérebro. Então, para cuidar disso, uma das coisas simples é consumir um pouco de mel em água morna, diariamente. E você vai ver que lentamente o número de hemácias irá subir. Se tem mais oxigênio no sangue, de repente você sente uma explosão de energia. De repente tudo está ativo, o sistema de rejuvenescimento no corpo está aumentando, as células mortas estão sendo substituídas rapidamente. O nível de inércia que você sente no corpo é muito mais baixo, o nível de inércia que você sente em sua mente é muito mais baixo. Então, o mel causa diferentes tipos de impactos no sistema. Se é consumido cru, tem um tipo de impacto. Se é consumido em água fria, tem um outro tipo de impacto. Se é consumido em água morna, tem um tipo de impacto diferente. Queremos consumi-lo em água morna, aqui, porque queremos que o sistema se abra. Se você colocar o mel em água fervendo, uma parte do mel se tornará venenosa. Por isso, você nunca deve colocar ele em água fervente ou não deve cozinhar o mel. Eu sei que nas sociedades ocidentais as pessoas estão fazendo bolos de mel e outras coisas, elas estão cozinhando o mel. Se ele ultrapassar uma certa temperatura, então o mel se torna venenoso. Por isso, ele tem de ser posto em uma temperatura que seja bebível. É aí que você coloca. Se estiver fervendo, não coloque. Veja, dormir não é uma necessidade na vida de alguém. O que o corpo precisa é de descanso. Dormir é apenas uma forma de descanso. Muitas pessoas estão começando a pensar. Em Tamil Nadu, se alguém diz, significa que eles estão dormindo. Não necessariamente, você pode se sentar e descansar, não é? Sim? Você pode ficar de pé e também descansar. Você está correndo, se você parar em pé, não parece que está descansando? Você está de pé, ao se sentar, não parece que está descansando? Existem muitas maneiras de descansar. O mais importante é que o descanso significa que você está mudando a equação da energia, onde o consumo é reduzido e a produção está acontecendo no mesmo ritmo. Então, após um período de tempo, você se sente rejuvenescido, porque o consumo foi reduzido. Essencialmente, você está gerenciando a equação da energia. Se você está em atividade, o consumo é maior. O que quer que você esteja produzindo não é suficiente depois de algum tempo. Você se sente exausto porque o consumo tem sido excessivo. Se você baixar o consumo e aumentar a produção, depois de algum tempo você se sente energizado. A maneira ideal de viver é: não há sono na minha vida. Mas isso não é possível no momento. O corpo ainda tem alguma inércia. Por isso ele dorme o mínimo.
O resto do tempo ele está tranquilo. Se você mantiver este tranquilo, então o sono não ocorre no corpo, a menos que ele chegue a um certo ponto de exaustão. Então o corpo nunca está pedindo para dormir, mas definitivamente está pedindo para descansar. Se você não sabe como se sentar aqui de uma forma tranquila, ele tentará descansar. Assim, se você puder se sentar aqui totalmente tranquilo, ele vai ficar aqui durante horas, sem adormecer. Caso contrário, essa é a única maneira que ele sabe descansar. Se você sentar aqui agora, uma coisa simples que você pode fazer é se sentar, você vem e se senta aqui. Apenas mova a sua atenção do topo de sua cabeça para baixo até os dedos dos pés e veja se tudo está solto e fácil, relaxado e tranquilo, ou você ainda está assim. Apenas deixe esse à vontade, o máximo que puder. Nem tudo está no seu nível de consciência. Tanto quanto você puder conscientemente, deixe esse à vontade. Você vai ver, de repente, se você é do tipo que adormece às 10 horas, se você simplesmente por 1 hora se senta aqui tranquilo, você vai ver que o seu sono vai ser adiado por meia hora. Você não vai se sentir sonolento às 10 horas, naturalmente você estará acordado. Namaskaram, Sadhguru. Então, com relação à situação na China e agora em todo o mundo, a respeito do coronavírus, isso tem criado muita tensão na China. E também em outros países, os chineses estão enfrentando muita discriminação. Então, você pode dar alguns conselhos sobre essa situação no momento para os chineses? Bem, é uma realidade infeliz, mas isso está acontecendo com muita frequência. 2003 houve o SARS, 2012 houve o MERS, agora o Corona, novos nomes, mas a mesma ameaça. Em grande parte vinda das mesmas fontes. Então, as pessoas da China devem olhar para isso. Por que isso está acontecendo conosco de novo e de novo? Bem, agora há uma gripe muito grave. Quase 15 milhões de americanos estão infectados. Mas as pessoas não estão tão exaltadas com isso porque não está matando na mesma proporção. Pessoas muito idosas, crianças, podem morrer às vezes, mas não está matando assim. A razão pela qual isso está matando assim, o que eu escuto das pessoas, eu não sou um cientista de bactérias ou vírus ou algo do tipo, mas pelo que eu escuto, é porque é muito novo para o sistema humano. É proveniente de outros mamíferos, animais selvagens, que infelizmente estão sendo consumidos como parte da dieta em certas partes da China, que está causando isso repetidamente. Então, esses animais selvagens têm certas coisas, vírus e bactérias, com os quais não somos competentes para lidar. Todos nós temos essas coisas, mas nossos corpos são competentes para lidar com a maioria delas. Mas o que há nesses animais nós não somos capazes de lidar, porque é muito novo para o sistema. Nosso sistema não possui os anticorpos necessários para lidar com isso. Dito isso, esta é uma questão cultural que o povo da China deve considerar a longo prazo. O governo chinês, pelo que posso ver, está lidando com isso em pé de guerra. Não há mais nada que alguém possa fazer, até onde eu vejo, quando eu olho para os procedimentos que estão sendo tomados. Mas eles não serão capazes de contê-lo, porque as pessoas irão se deslocar. Se eu disser não tussa, então as pessoas são assim. Então as pessoas vão se deslocar e elas já se deslocaram. Espera-se que quase 5 milhões de pessoas de Yuan possam ter viajado para fora.
Então, para onde todos eles foram? Vocês estão aqui? Nós não sabemos para onde eles foram, com que propósito eles foram. Eles podem parecer perfeitamente saudáveis, mas podem ainda estar espalhando isso. Essa é a singularidade dessa coisa, eles não estarão doentes. Eles parecerão perfeitamente saudáveis e ainda o estarão espalhando. Então, há um certo medo entre as pessoas. Claro, vídeos estão circulando, mostrando como você cai morto ali mesmo na rua. Então, quando você vê um rosto chinês, as pessoas ficam com medo. Esse medo alarmante vai acontecer inevitavelmente. Mas os chineses também devem entender que é um momento delicado. Não interprete mal o isolamento como discriminação, por favor. Não faça isso. Por favor, não há discriminação, mas se você estiver infectado, mesmo em sua própria casa, eles a isolarão, não é? Simples assim. Então, o povo chinês deve aceitar isso de bom espírito e não tossir. Mas existem maneiras diferentes de lidar com isso. Alguns vão lidar com isso de uma maneira desagradável, alguns vão lidar com isso de uma maneira agradável. Nós temos aquele áudio. Deixe-me tocar um áudio para vocês. Existem maneiras diferentes de lidar com uma infecção. Hello, virus from Wuhan. Another problem's here again. Because you see the contagion creeping, and the virus is indeed spreading, and the memory of SARS planted in my brain still remains. We stand and fight the virus. We hear of theories how it grew, from snakes and bats became a flu, passing the sickness from man to man. Now it's growing, getting out of hand. It's a virus that has traveled near and far. Corona, we have to fight the virus. And in the latest news I saw, 10,000 people, maybe more. People falling sick with much coughing. People falling ill with much sneezing. People worried for their health and their one so dear, pneumonia. We keep the fight, the virus. Keep your hands clean, always know. Hygiene will stop that virus grow. When you sneeze, cover with a tissue. Even coughing, just let me teach you. Wear a mask if you're sick so that others won't get it too. We count on you to help to fight the virus. Together we must overcome. To beat this virus, fight as one. For a life of health and harmony. It's in our hands, it's up to you and me.
for the health of our land, of our friends and family, humanity. We will win this fight. The virus. Então, quando as calamidades aparecem em nossos caminhos, existem muitas maneiras de lidar com ela. Vamos lidar com isso graciosamente. Coisas continuam vindo, o vírus virá, isso virá, aquilo virá. Mas como lidamos com isso depende de nós. Então, talvez lidaremos com isso também, espero. Mas da forma que for, vamos fazê-lo graciosamente. Se alguém está infectado, o que eles precisam é definitivamente isolamento, mas compaixão, não discriminação, ok? Em um ano, existem 12 a 13 Shivaratris. A noite mais escura do ciclo lunar é chamada Shivaratri. Este, que acontece no mês de Magha, é considerado o Mahashivaratri, porque neste dia há uma expansão natural no sistema humano. Qualquer pessoa, instruída ou ignorante, um santo ou um pecador, um vidente ou um desonesto, se ele conseguir se sentar ereto, mantendo a coluna ereta, acordado e alerta, neste dia, ele poderá dar os passos em direção à sua realização, porque o planeta está em um certo alinhamento. Esta é uma oportunidade. É meu desejo e minha bênção que você conheça isso hoje. Esta noite não deve se tornar apenas uma noite de vigília, mas uma noite de verdadeiro despertar. O Mahashivaratri Sadhana é uma preparação para o Mahashivaratri, uma noite de tremendas possibilidades. Qualquer pessoa com mais de 8 anos de idade pode participar do sadhana, que pode durar 40, 21, 14, 7 ou 3 dias consecutivos, culminando no Mahashivaratri. Existem algumas diretrizes a serem seguidas durante o período do sadhana. Mergulhe de 8 a 10 grãos de pimenta do reino junto com 2 a 3 folhas de vilva ou neem no mel e um punhado de amendoins em água durante a noite. Isso deve ser consumido de manhã após o sadhana. Se as folhas de neem e vilva não estiverem disponíveis, consuma bolinhas feitas com pó de neem e água. O neem em pó está disponível no Isha Shop. Faça apenas 2 refeições por dia. A primeira deve ser após o meio-dia. Se você sentir fome, poderá tomar a mistura de pimenta do reino, mel, suco de limão e água novamente. Evite fumar, consumir álcool e comer alimentos não vegetarianos. Um pano preto deve ser usado amarrado no braço superior direito dos homens e no braço superior esquerdo das mulheres. Qualquer pano preto pode ser usado, mas o pano preto deve ter 12 polegadas de comprimento e 1 polegada de largura. Aqueles que participam do sadhana podem adquirir o pano preto por si mesmos. Use apenas roupas brancas ou de cores claras. Por favor, tome banho 2 vezes por dia usando pó de banho de ervas. Aplique Vibhuti nos seguintes pontos: Agna, entre as sobrancelhas; Vishuddhi, cavidade da garganta; Anahata, logo abaixo de onde a caixa torácica se encontra; e Manipuraka, logo abaixo do umbigo. O processo diário para o sadhana é o seguinte: faça 12 ciclos de Shiva Namaskar com o estômago vazio. Você pode aprender Shiva Namaskar online. Shiva Namaskaram. Esta é uma série de 7 posturas.
Ele demonstrará 3 ciclos. Por favor, observe. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Agora, nós veremos os 7 passos, um a um, com instruções. Fique de pé, com os pés a uma distância aproximada da largura dos ombros e paralelos um ao outro. Junte suas mãos em Namaskar. As articulações dos polegares estão dobradas e pressionando o Anahata. Sinta o ponto macio aproximadamente 1,5 cm abaixo de onde a caixa torácica se encontra. Olhos fechados. Esta é a posição inicial. 1. Mantendo a postura Namaskar. Estenda suas mãos em um ângulo de 45 graus em relação ao chão e levante-as. Estenda seu corpo para trás como um arco, totalmente esticado. 2. Curve-se para frente na postura Namaskar e toque o chão com os braços totalmente esticados. Mantenha os joelhos o mais reto possível. 3. Agache-se e puxe o Namaskar em direção ao peito. 4. Com os dentes cerrados, diga Shiva e simultaneamente empurre as mãos esticadas para frente com a máxima tensão que puder, como se estivesse empurrando uma montanha. Shiva! 5. Com os dentes cerrados, puxe o ar de volta e simultaneamente mova as mãos de volta para o peito, como se você estivesse puxando uma montanha. 6. Ao se levantar, simultaneamente, estique os braços para frente e levante-os. Mais uma vez, estenda o corpo para trás como um arco, totalmente esticado, mantendo a postura Namaskar. 7. Abaixe os braços, volte à posição inicial e entoe Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Olharemos para o Shiva Namaskaram mais uma vez, juntamente com as instruções. Por favor, observe. Fique em pé, com os pés afastados na distância da largura dos ombros. Junte as mãos em Namaskar. As articulações, pressionando o Anahata. Olhos fechados. 1. Mantendo a postura Namaskar, estenda suas mãos. Levante-as. Estenda seu corpo para trás como um arco, totalmente esticado. 2. Curve-se para frente na postura Namaskar e toque o chão com os braços totalmente esticados. 3. Agache-se e puxe o Namaskar para o peito. 4. Com os dentes cerrados, diga Shiva e simultaneamente empurre as mãos com a máxima tensão que puder, como se estivesse empurrando uma montanha. Shiva! 5. Com os dentes cerrados, puxe o ar de volta e simultaneamente
Mova as mãos para o peito como se estivesse puxando uma montanha. 6. Ao se levantar, simultaneamente, estique os braços para frente e levante-os. Mais uma vez, estenda seu corpo para trás como um arco, totalmente esticado. 7. Abaixe os braços, volte à posição inicial e entoe Aum Namah Shivaya. Mais uma vez. Om Namah Shivaya. Após a prática, por favor, sente-se de pernas cruzadas, olhos fechados, até a respiração se acalmar. Agora vamos fazer juntos, lentamente, com as instruções. Por favor, fique de pé. Fique de pé, com uma distância aproximada da largura dos ombros e paralelos um ao outro. Junte suas mãos em Namaskar. As articulações dos polegares estão dobradas e pressionando o Anahata. Sinta o ponto macio aproximadamente 1,5 cm abaixo de onde a caixa torácica se encontra. Olhos fechados. Essa é a posição inicial. 1. Mantendo a postura Namaskar. Estenda as mãos em um ângulo de 45 graus em relação ao chão e levante-as. Estenda seu corpo para trás como um arco, totalmente esticado. 2. Curve-se para frente na postura Namaskar e toque o chão com os braços totalmente esticados. Mantenha os joelhos o mais reto possível. 3. Agache-se e puxe o Namaskar em direção ao seu peito. 4. Com os dentes cerrados, diga Shiva e, simultaneamente, empurre as mãos esticadas para frente com a máxima tensão que puder, como se estivesse empurrando uma montanha. Shiva! 5. Com os dentes cerrados, puxe o ar de volta e, simultaneamente, mova as mãos de volta para o peito como se estivesse puxando uma montanha. 6. Ao se levantar, simultaneamente estique os braços para frente e levante-os. Mais uma vez, estique o seu corpo para trás como um arco, totalmente esticado, mantendo a postura Namaskar. 7. Abaixe os braços, volte à posição inicial e entoe Aum Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Por favor, sente-se de pernas cruzadas, olhos fechados, até que a respiração se acalme. Por favor, abra os olhos. Para aqueles que acham difícil fazer a prática, nós veremos algumas das modificações. Se você não consegue se agachar e se levantar com facilidade, você pode tentar manter os pés um pouco mais afastados, mas certifique-se de que eles estão paralelos um ao outro. Se isso ainda for difícil e você não conseguir fazer o Shiva Namaskaram com os pés ligeiramente afastados, você pode colocar um pedaço de madeira ou almofada de cerca de 2,5 cm sobre os calcanhares para levantá-los. Uma vez na postura de se agachar, se você não conseguir se levantar facilmente, mantenha o Namaskar e use as suas mãos como apoio, pressionando o chão para ajudá-lo a se levantar. Se isso ainda não for suficiente, você pode segurar uma coluna como suporte para se sentar e se levantar.
Por conta de lesão ou idade, se você ainda não conseguir fazer a prática, mesmo com apoio, você pode se sentar em uma cadeira e fazer a prática. O processo diário para o sadhana é o seguinte: faça 12 ciclos de Shiva Namaskar com o estômago vazio. Depois, entoie o mantra Sarvebhyo 3 vezes. Om Sarvebhyo Devebhyo Namaha Om Panchabhutaya Namaha Om Shri Sadguruve Namaha Om Shri Prithviyai Namaha Om Adiyogishwaraya Namaha Isso deve ser feito uma vez por dia, antes do sol nascer ou depois do pôr do sol. Depois do Shiva Namaskar e entoar o mantra, mastigue as folhas, consuma os grãos de pimenta, depois de misturá-los com suco de limão e coma os amendoins também. Por favor, certifique-se de terminar o seu sadhana regular, como o Shambhavi Mahamudra, antes de consumi-los. Alguns pontos a serem mencionados sobre a prática. Mulheres grávidas são aconselhadas a não praticarem Shiva Namaskar. As mulheres podem praticar Shiva Namaskar durante o ciclo menstrual. Pessoas com hérnias de abdômen são aconselhadas a fazer a variação do Shiva Namaskar usando uma almofada ou uma cadeira. Acenda uma lamparina de óleo, uma vez pela manhã e outra vez à noite. Se a lamparina não estiver disponível, você pode usar uma vela. Entoie o mantra Yoga Yoga Yogeshwaraya 12 vezes pela manhã e 12 vezes à noite após acender a lamparina. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. É melhor fazer esse sadhana durante os 40 minutos de Sandhya Kalas. Os Sandhya Kalas começam 20 minutos antes e terminam 20 minutos após o nascer e o pôr do sol. O sadhana culminará no Mahashivaratri. O processo de culminação pode ser feito no Isha Yoga Center ou em um Isha Center mais próximo, ou em sua casa, diante de uma foto do Dhyana Linga. O processo é descrito a seguir. É essencial permanecer em Jagarana, o que significa ficar acordado a noite toda. Entoie o mantra Yoga Yoga Yogeshwaraya 112 vezes. Ofereça algo para 3 pessoas que precisem de comida ou dinheiro. Ofereça uma folha de viúva ou de nim, ou uma folha com 3 ou 5 pétalas para o Dhyana Linga. Desamarre o pano preto do seu braço e amarre-o perto da Nandi, em frente ao Dhyana Linga. Para aqueles que realizarem o processo nos centros locais ou em casa, queime o pano preto e esfregue as cinzas nos antebraços e pernas, após a culminação do processo. Quanto mais inteligente você for, mais você vai se questionar, mais você será confuso sobre tudo. Quanto mais profundamente você olha para a vida, mais confuso você será. E isso é bom. Somente alguém que não olha para nada, que tem uma visão paralela, ele está morto de certeza sobre tudo. Então, ou você deve ser um idiota ou um fanático para fazer isso, e não há muita diferença entre os dois. Então agora, a sua mente está confusa. Essa é a natureza da mente. Você precisa aprender a usar a confusão em seu benefício.
Se sua mente não está confusa, isso significa que ela não está recebendo constantemente. É uma mente bloqueada. Sua mente se tornou um bloco de concreto que está morta de certeza sobre tudo. Caso contrário, constantemente, se você está percebendo mais e mais informações, ela está sempre confusa, porque está sempre recebendo muito mais do que pode processar. É tanta informação, tudo que você vê, se você vê um pouco mais cuidadosamente. Bem aqui nessa sala, você pode ver tantas coisas que você nunca pensou ser possível em sua vida. Se você observar apenas uma coisa, isso acontecerá assim. É só que as pessoas estão vendo assim e elas não veem nada. Se elas prestarem atenção o suficiente a uma coisa, você verá, uma simples formiga pode manter o seu foco pelo resto de sua vida. Tem tanta coisa nela. Então, tudo ao seu redor, se você prestar atenção suficiente, há tanta informação, sem chance de nenhuma mente jamais processar isso. Somente uma mente desatenta pensa que sabe tudo. Uma mente atenta está sempre imaginando e confusa sobre cada pequena coisa no universo. E é assim que deve ser. Você não deve sofrer sua confusão. Você deve entender, se você está constantemente confuso, isso significa que você tem uma inteligência funcionando. Sim. Então, depois de separar sua alma e sua mente, uma alma inexistente em sua experiência, a mente está recebendo muitas coisas, de todas as direções, o tempo todo, infinitamente, na vigília e no sono. Os 5 sentidos estão sempre percebendo, incessantemente. A maioria das pessoas não está alerta para isso. Então sua vida se torna estagnada e chata. Confusão significa que ainda há uma possibilidade. Conclusão significa que há morte. Então, não tente concluir e afastar a confusão. A confusão é boa. Nesse momento, não imagine coisas que não são verdadeiras. A confusão é porque, nunca, na história da humanidade, alguém jamais imaginou a natureza da criação, a natureza da vida, em suas mentes. Você pode se tornar vida e conhecer a vida. Você nunca pode entender a vida, apenas entenda isso. Nunca jamais você poderá entender a vida. Mas, se você se tornar um absoluto pedaço de vida, você vai conhecer a vida pelo que ela é. Então, a única maneira de conhecer a vida é se tornar uma. Você é uma? Ou você é uma alma, ou uma vida? Você é vida ou não? Você é. Então torne-se isso. Agora mesmo você não é uma vida. Você é um bando de pensamentos, emoções, ideias, opiniões e preconceitos. Isso é mais dominante do que a vida em você, não é? Sim ou não? Seu pensamento e sua emoção estão ocupando mais espaço do que a vivacidade que você é. Então você não está experienciando a si mesmo como um pedaço de vida. Você está experienciando a si mesmo como um bando de pensamentos, emoções e tudo mais. Esta é uma percepção errada. Porque você está vivo, você pode pensar. Você entende? Não é porque você pensa que você existe. Porque você está vivo, você pode pensar se desejar. Mas agora, o processo de pensamento se tornou tão compulsivo que as pessoas pensam que é mais dominante ou predominante na vida. Não é assim. O seu pensamento não existe antes da vida. Porque você está vivo, você pode pensar. Pensamentos. Se o pensamento de alguém está focado em alguma direção em sua vida, nada mais parece importar. Tal pessoa é livre, simplesmente por causa de seu pensamento. Não um processo de pensamento confuso. Esse processo de pensamento não irá protegê-lo. Mas, se o pensamento de alguém é assim, que está absolutamente conectado a uma coisa e apenas uma coisa, um pensamento focado, tal pensamento pode dar-lhe muita proteção
e muito propósito e muita capacidade. Isso é uma coisa diferente. Mas nesse momento você não está nesse estado. É melhor usar uma ferramenta simples. E você não precisa se preocupar se alguém vai afetá-lo. Você precisa entender. Se você se proteger, você também se protegerá do bem-estar. Você entende? Portanto, a proteção deve ser tal que somente o que não é necessário para você é filtrado. Você precisa de um filtro, não de uma parede. Sim. Se construirmos um muro à sua volta, ele irá protegê-lo da própria vida. Muitas pessoas estão fazendo isso. Elas querem se proteger da morte e do perigo. Mas no que eles serão bem-sucedidos eles se protegerão da vida. Nem mesmo a vida lhes tocará. Eles estão tão seguros. Não se torne assim, a vida deve tocar você. Mesmo se a vida te sufocar, é melhor do que permanecer intocado pela vida. Sadhguru, eu gostaria de saber, quando estamos em silêncio, ainda assim sentimos a mente tagarelando, o que sempre nos incomoda. E os nossos pensamentos sempre se alternam entre imaginações passadas e futuras, o que não nos traz nenhum ganho. Como se livrar disso? Existem muitas ideias sobre essa ausência de pensamentos, mente vazia. Esses tipos de termos têm sido propagados por todos os lugares. E esses termos têm sido mal compreendidos e transformados em todos os tipos de coisas, e as pessoas estão se esforçando em como parar minha mente. Levaram milhões de anos de evolução para se conseguir uma mente com esse tipo de capacidade. Não é? Milhões de anos de um tremendo trabalho da natureza para que hoje você tenha uma mente com esse tipo de alcance. E agora você quer pará-la. Por que é que você quer pará-la? Se a sua mente estivesse constantemente produzindo agradabilidade absoluta para você, você pensaria em como parar esta mente? Pensaria? Não. Ela está produzindo muito descontentamento. É por isso que você está pensando em como parar a mente. Essa é a primeira coisa, onde quer que você vá no mundo, isso entrou tanto na mente das pessoas. Se você lhes disser medite, elas dizem, mas Sadhguru, eu não consigo parar a minha mente. Eu disse, isso só acontecerá depois que você parar seus rins, seu fígado, seu coração. Você para todas essas coisas, então a mente também irá parar? Você quer que parem? Não. Então por que você quer que a mente pare? Por que você tem um preconceito tão terrível contra a mente? Você não se importa se o coração está batendo, você consegue meditar. Você não se importa se o seu fígado está trabalhando, você consegue meditar. Os seus rins estão funcionando, você consegue meditar. Se o seu cérebro funciona, você não consegue meditar? Qual é o problema? Você parece ter algo contra a inteligência, não é? Isso é uma conspiração da estupidez contra a inteligência humana, que diz que meditar significa que o seu cérebro deve estar congelado? Não. Você não precisa congelar o seu cérebro. Nós estávamos olhando para isso ontem mesmo. Iniciaremos você em Shambhavi. É um processo simples. Existem muitas maneiras de fazer isso, essa é uma maneira simples, mas é um processo poderoso. Se você sentar aqui, você verá que o seu corpo está aqui, a sua mente está em algum lugar, quem você é está em outro lugar. Uma vez que haja um espaço entre você e a sua mente, então o que a mente não está fazendo, o que a mente está fazendo, isso nem mesmo será um problema. É como se você estivesse preso em um engarrafamento, sabe, você está sofrendo no meio do trânsito. Essa é uma experiência. Suponhamos que você esteja no topo do Chamundi Hill, ou você esteja flutuando em um balão de ar quente e olha para baixo para aquele trânsito todo, muito tranquilamente. Trânsito. Por quê? Por causa da distância, não é?
Quando você está nele, o trânsito é uma experiência diferente. Lá bem alto, sentado em um balão de ar quente, você olha para baixo, você não consegue nem ouvir os sons. O trânsito parece maravilhoso, não é? Sim ou não? Porque existe uma distância. Portanto, uma vez que existe uma distância entre você e a atividade da sua mente, a mente não é um problema. A mente é um milagre, não um problema. E de qualquer forma, se os pensamentos ocorrem continuamente, se você está tendo uma diarreia mental, obviamente você comeu comida estragada, não é? Sim. Se você está tendo uma diarreia física, você comeu comida estragada, não é? Se você está tendo uma diarreia mental, você obviamente consumiu algo errado. O que essa coisa errada pode ser é... No momento em que você se identifica com algo que você não é, então você está acabado, a sua mente será uma fuga contínua, não tem outro jeito. Faça o que quiser, tente o quanto quiser, ela não vai parar. Se você não se identificar com nada que você não é, você saberá lidar com tudo, você saberá usar tudo, mas não se identificará com aquilo, então você verá que se você sentar aqui, simplesmente a mente estará assim, se você quiser usá-la, você pode usá-la, do contrário, ficará assim. Neste momento, as suas mãos estão assim. Ah, você está mantendo-as atadas porque elas irão para todos os lados, não é? Não, você pode mantê-las assim. Você pode mantê-las desse jeito, você pode mantê-las desse jeito. Quando você quiser usá-las, você pode usá-las. Portanto, é um instrumento útil. Suponhamos que suas mãos passem a ficar assim. Você sabia que algumas pessoas se tornaram assim? Sim ou não? Se elas se tornarem assim, você se tornará ridículo, não é? Se isso acontecer com a sua mente, você se tornará da mesma forma ridículo. É só que você está vivendo em uma zona de conforto, pois ninguém mais pode ver, mas as pessoas podem ver. Se elas lhe observarem bem de perto, elas poderão ver, não é? E se elas forem ou não capazes de ver, isso não importa. A questão é, a faculdade mais importante da sua vida está fora de controle? Não importa se elas conseguem ver ou não, esse não é o problema. O problema é que a faculdade mais importante da sua vida está fora de controle, fazendo a sua própria bobagem o tempo todo. Ela não está fazendo o que você quer que ela faça. Então, se você tiver que ser libertado dessa enfermidade, você deve parar de comer comida estragada. Comida inadequada ou comida estragada significa que você está se identificando com coisas que você não é. Se você sentar aqui, se você não se identificar com isto e com isto, então você verá que tudo está bem. Assim, a sua mente irá fazer o que você quer que ela faça, caso contrário, ela simplesmente ficará por ali, e é assim que deve ser. A mente não deveria estar contando suas próprias histórias o tempo todo. Ela deveria contar a história que você quer que ela conte, não é mesmo? Do contrário, ela é um incômodo e tanto. O sistema solar, da forma que ele é, e assim como os outros sistemas no universo, as galáxias, eles estão todos acontecendo porque eles chegaram a uma certa perfeição geométrica. Geometria no sentido de que, agora mesmo, este planeta está girando ao redor do Sol, ele encontrou sua órbita perfeita, então ele está girando, girando e girando. Sem ser movido por motor ou algo assim, veja, o avião está voando movido por motores, ele está sendo empurrado. Isso não está sendo empurrado. Isso simplesmente encontrou uma certa perfeição geométrica e continua girando. No dia em que perder sua perfeição geométrica, se ele perder a linha de órbita, ele some. Então, nesse processo, a vida acontece neste planeta, envolvendo também essa geometria,
em vários níveis. Nós dizemos, na cultura yógica, dizemos que um ser humano é fisiologicamente e em termos de cérebro, que ele atingiu o seu pico, fisiologicamente. Ou seja, que depois de 1 milhão de anos você não terá um chifre saindo da sua cabeça ou alguma outra coisa como a cauda que desapareceu ou que algo mais desaparecerá. Isso não pode acontecer. Nós estamos dizendo isso a partir de um certo contexto. Hoje, os neurocientistas modernos estão dizendo coisas semelhantes. Eles estão dizendo que o tamanho do neurônio no cérebro humano não pode aumentar, nem as ligações cerebrais podem aumentar, porque as leis do corpo físico não permitem isso. As leis do corpo físico não permitem isso. Não vou entrar nos detalhes disso. Para colocar de forma bem simples como nós vemos isso, o seu nascimento aqui, agora mesmo, toda a vida neste planeta é movida pela energia do Sol, não é? Sim? É a energia do Sol que está fazendo tudo isso? As revoluções e rotações da Lua também têm influência sobre nós. O próprio oceano está subindo e descendo com o movimento da Lua. Somente porque os corpos das nossas mães estavam em sintonia com o ciclo da Lua, nós nascemos e estamos aqui. Sim? Se esse ciclo de 28 dias da Lua não se repetisse no corpo da mulher, você e eu não teríamos nascido. Então, por que chegou a isso? Nós dizemos que as leis do corpo físico chegaram a um certo ponto onde a vida neste planeta não pode evoluir além disso. Você pode fazer uso do que você tem de uma maneira muito melhor. Usando a mesma tecnologia, nós tivemos um dumb phone, depois tivemos um smartphone, agora temos o iPhone. Dessa forma, podemos continuar aperfeiçoando ele como nós o usamos, mas as leis fundamentais do corpo físico não permitirão mais nenhuma evolução dessa criatura. Então, aconteceu por acaso? Não. A teoria da evolução. Você conhece Charles Darwin? Aquele que transformou você em um macaco? Eu não, ele. Se você olhar para a teoria da evolução, que foi proposta apenas 150 anos atrás, nós dissemos isso milhares de anos atrás, no sentido de que... Você conhece os 10 avatares? Pelo menos os 9 você sabe, aqueles que já vieram, qual é o primeiro? Matsya Avatara. Matsya Avatara significa peixe, ou vida aquática. Toda a vida neste planeta começou debaixo da água. What is the next Avatara? Qual é o próximo Avatara? O Kurma Avatara, um anfíbio semelhante a uma tartaruga, metade na água, metade na terra. O próximo é Vahara Avatara, um porco ou um javali selvagem. Entre os mamíferos, um animal que está fortemente enraizado em seu corpo é o javali selvagem. Veja, nós moramos perto da floresta, nós vemos isso. Os meninos das aldeias podem matar um veado com uma vara. Se você bater nele com uma vara, ele cairá morto. Os cães locais caçarão um veado. Mas um javali selvagem, tente matar um e veja, não é fácil matá-lo. Você atropela ele com o carro, a coluna dele fica quebrada e mesmo assim ele seguirá. Ele não vai parar, porque ele está muito enraizado fisicamente, a vida dele é tão física. Então a próxima forma de vida foi o Vaharavatara. Isso simplesmente quer dizer que o Criador está se expressando primeiro como um peixe, depois como uma tartaruga, em seguida como um javali selvagem. O próximo é Narasimha, metade homem, metade animal. O próximo é Vamana, um homem anão. O próximo é um homem plenamente desenvolvido, mas emocionalmente volátil, que é um Parashrama. O próximo é um homem pacífico, que é um Rama. A seguir é um homem amoroso, que é um Krishna. A seguir é um homem meditativo, que é um Buda. O próximo supõe-se que seja um ser místico, que ainda está por vir. Ok? Isso está acontecendo muito em paralelo com a teoria da evolução de Darwin. Sim ou não? Está na mesma sequência, exatamente na mesma sequência. Darwin propôs sua teoria apenas 150 anos atrás. Isso foi dito de 12 a 15 mil anos atrás. O próprio Adiyogi falou sobre isso. Portanto, se você observar a vida, você pode ver claramente que a partir do que é inanimado,
A vida básica foi formada e a partir disso a vida evoluiu. Nós sempre vimos dessa maneira. Nós sempre vimos a vida evoluiu. Constantemente, em todo o templo que você vai, há uma cobra. Há vários simbolismos em todo lugar, porque, até hoje, no seu cérebro, uma parte do seu cérebro é um cérebro reptiliano. Você sabe? A parte central do seu cérebro ainda é um cérebro reptiliano e ainda funciona. E nós temos diferentes práticas no yoga relativas a como transcender esse cérebro reptiliano e permitir que o córtex cerebral funcione. E hoje temos evidências científicas para mostrar para você. A Universidade da Califórnia tem feito estudos científicos sobre Shambhavi Mahamudra, a prática básica que normalmente ensinamos. E eles dizem que se você praticar Shambhavi Mahamudra por 3 meses, a regeneração neural aumentará em 241%, um tipo de porcentagem que nunca foi registrada na história de nenhum tipo de pesquisa, ok? Apenas uma prática simples de 21 minutos. 241% de aumento em sua função cerebral e regeneração neural. Isso significa que à medida que você envelhece, você se tornará mais inteligente. Normalmente os jovens pensam que você está ficando estúpido. Sim, o seu cérebro está na verdade crescendo, entende? Ele está melhorando a cada dia. Agora há provas científicas. Nós sempre soubemos disso, mas hoje um medidor tem que dizer isso se um homem disser não é verdade. Se um homem disser isso, é duvidoso. Porém, um medidor tem que dizer, agora os medidores estão dizendo isso. Os medidores estão dizendo que o seu cérebro está de fato crescendo ao fazer uma prática simples de 21 minutos. E não acredite no medidor. Você simplesmente faça a prática por 3 meses e observe. Você verá de repente o quão clara e inteligente sua mente está. Continue sua jornada de autoconhecimento e expansão de consciência conosco. Compartilhe este vídeo para inspirar outros a se juntarem a nós nessa jornada de crescimento pessoal.